Bom dia, pessoas. Bom dia a essas pessoas que me ouvem. Eu vim fazer aqui o que muitos advogados estão com vergonha de fazer: falar a verdade. E a verdade eu vou dar um norte para os senhores começarem a entender o contexto. Parem para pensar, por favor. Parem para pensar. Lula foi processado em Curitiba. E o processo dele começou, segundo dizem, errado, porque deveria começar em Brasília. Mas começando em Brasília ou começando em Curitiba, ele teve direito a uma ampla defesa. Como? Ele perdeu, foi condenado, ele recorreu para o Tribunal Federal, porque foi na Justiça Federal de Curitiba, como podia ser na Justiça Federal de Brasília. Ele recorreu para o Tribunal Federal. O Tribunal Federal manteve a sentença e disse que ele era condenado. Ele recorreu para o STJ manteve a sentença e disse que ele era condenado. O que é que ele fez? Ele apelou para o Supremo Tribunal Federal. Só aí, depois de vários recursos, de uma longa batalha, vai e traz, leva e volta, o processo dele chega no Supremo Tribunal e, por fim, é declarada a incompetência de juízo pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que a vara de Curitiba não era competente para julgar, e sim a vara federal de Brasília. Ora, esse foi o andamento do processo de Lula. Por que as pessoas do 8 de janeiro têm que ser julgadas pelo Supremo? Porque Bolsonaro, que é tanto ex-presidente quanto naquela época Lula era ex-presidente, não foi julgado por uma vara federal. Então, todos que ali estão, muito embora tivesse como vítimas, que na verdade a vítima não foi ministro e etc. A vítima foi a União, os objetos da União, o patrimônio da União. Então, a Justiça Federal deveria julgar as pessoas que estão presas hoje, condenadas, no 8 de dezembro, no 8 de janeiro, e o próprio ex-presidente Bolsonaro, que é tão ex-presidente quanto então ex-presidente Lula, quando foi julgado e condenado pela Vara Federal de Curitiba, que depois concluíram que deveria ser em Brasília. E quando os autos chegou em Brasília, ele já tinha idade avançada, os processos estavam prescritos. E aí eu vou ler para os senhores agora, com meu óculos quebrado, o artigo 102 da Constituição, e vou explicar aos senhores. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, ou seja, unicamente, importantemente, a guarda da Constituição, ou seja, guardar a Constituição Federal, cabendo-lhe ao Supremo Tribunal Federal a. B. Nas infrações penais comuns, julgar o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros, ou seja, do Supremo, e o Procurador-Geral da República, nas infrações penais comuns. Os senhores estão vendo? A Constituição estabelece que a competência do Supremo nas infrações penais comuns é para julgar essas autoridades. E mais, B. Nas infrações penais comuns, C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvando o disposto no artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais superiores, ou seja, os membros do STJ, do Tribunal do Superior Tribunal do Trabalho, do TSE, né? Nos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Em algum momento, os senhores leram que seria competência do Supremo julgar pessoas comuns, ex-presidentes da República? Os senhores não leram isso, e é por isso que a OAB e os advogados, por não mostrarem esse viés como o ministro Marco Aurélio veio de público demonstrar,
estão calados, silentes, porque a raiva contra Bolsonaro é tamanha, né, que eles preferem ver o país afundar do que mostrar a verdade legal, a verdade que está na legislação, na Constituição Federal, que é a lei máxima do país. Aí vamos mais. Vamos explicar agora um pouco sobre o Código Penal, que diz lá sobre a abolição violenta do Estado de Direito. Estamos de volta aqui para explicar agora o Código Penal. O artigo 359-L, ele foi acrescido com a redação da legislação de 2021, a legislação 14.197 de 2021. Então, o Código Penal tipificou o crime dos crimes contra as instituições democráticas. Desculpem o óculos, viu? Quebrou aqui comigo e eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para poder esclarecer. Porque eu, particularmente, eu acho um absurdo. Eu não gostava de Bolsonaro, eu passei a ter simpatia e antipatia a esse ministro por essa perseguição e simpatia a Bolsonaro. Pelo simples fato de que é um absurdo, as pessoas precisam ser esclarecidas. Eu acabei de mostrar aí o que diz a Constituição Federal, inclusive lastreado no próprio depoimento do ministro do Supremo, do ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio, o ex-ministro Marco Aurélio, que durante anos foi ministro do Supremo Tribunal Federal. É inadmissível, gente, tanta perseguição e tanto abuso de autoridade. E não se tem a quem recorrer. Quando se tem a quem recorrer, o que é que você faz? Você vai lá fora reclamar. E está aqui onde está o lastro para se fazer isso, ir lá fora reclamar. Vamos lá. Eu vou explicar para os senhores o que é o crime do atentado contra o Estado Democrático de Direito. Artigo 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena reclusão de 4 a 8 anos, mais pena correspondente à violência. Então, se a violência foi de bater em alguém, a pessoa vai responder por 4 a 8 anos com pena, pelo crime de atentado violento, de tentativa de abolição do Estado de Direito, e mais lesões corporais, vamos dizer. Se quebrou um patrimônio, vai ser os 4 a 8 anos, que tem que ser o mínimo, também com o mínimo, se o cara for réu primário, com o mínimo de dano ao patrimônio. É o que seria. Mas nós não estamos vendo isso, estamos vendo penas absurdas, juntando tudo, né? Como é formação, organização criminosa e todas essas aberrações jurídicas que ninguém absolutamente diz nada. Por quê? Uns porque têm medo, outros porque estão ganhando dinheiro e outros porque querem ver justamente o Bolsonaro preso. E aí eu volto e pergunto, Lula teve direito a quantas instâncias para ser julgado? É óbvio que todo o processo, até então elaborado, deveria ir para uma vara federal. Aí Bolsonaro ia se defender, ele ia ser condenado, né? O processo ia subir para o Tribunal Federal, subiria para o Superior Tribunal de Justiça, até chegar no Supremo, como as pessoas que estão presas na Papuda, principalmente essas aí. Vamos lá. Aí diz aqui, artigo 359-M, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Tentar depor. A tentativa é diferente do planejamento. Se eu planejo executar Saddam Hussein, que já morreu, eu não posso estar cometendo crime, não porque ele já morreu, é porque o planejamento em si não constitui crime. Não existe nenhuma
no ordenamento jurídico nenhum artigo, nenhuma legislação que diga que planejar o crime para executá-lo é crime. Se eu não executo, se eu não inicio a execução do crime, que passa a ser tentativa, só fico ali nas anotações. Pegar pela esquerda, dobrar à direita, jogar uma bomba. Isso é planejamento. Isso não é a tentativa de crime. Logo, a pessoa não pode responder por crime e nem tentativa de crime daquilo que ela planejou. Vai ver, ela estava delirando. Eu estou pensando em assaltar o Banco do Brasil na Lua. Faço um planejamento, né? Pegar uma aeronave, pegar uma espaçonave, descer na Lua, pegar o Banco do Brasil, atacar o Banco do Brasil. Então, quando o planejamento ele começa a ser executado e não termina por qualquer motivo, passa a ser uma tentativa e não mais planejamento. Entendeu? Então, aquelas pessoas que invadiram lá o Congresso, elas não tentaram abolir. Por quê? Porque ninguém consegue abolir o Estado Democrático de Direito em um domingo, sem armas, sem tanques na rua, quebrando como verdadeiros vândalos todos os objetos dos órgãos públicos. Nada foi impedido de funcionar, domingo não se funcionava absolutamente nada. Então, obviamente, não se trata de uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. No máximo, vandalismo, cada qual respondendo individualmente pelos seus atos. João subiu na parede, arrancou o telefone, arrancou o relógio às 15 horas e jogou no chão. Cada ato individualizado. E não de forma conjunta. Tá certo? E agora eu vou explicar o que exclui os crimes. Tá? Então vamos lá. Não constitui. Não, aí vem o artigo 359-T. Não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Qualquer outra forma de manifestação política inclui eu assumindo a responsabilidade, entrar no Congresso e quebrar tudo. Aí eu vou responder por vandalismo, por dano ao patrimônio público, mas jamais por tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado de Direito. Os senhores estão entendendo? Ainda acho que tem outro artigo aqui que diz, cadê? Aqui, ó. 359K. Ele diz aqui o seguinte: entregar ao governo estrangeiro informações sigilosas, papapá. Aí vem, parágrafo 4º. Não constitui crime a comunicação, a entrega ou a publicação de informações ou de documentos com o fim de expor a prática de crime ou a violação de direitos humanos. Então, quando o senhor Bolsonaro, o filho lá, que é deputado, vai aos Estados Unidos e diz, olha, fulano de tal está cometendo, até aqui os documentos, tá? Esses são os documentos, ele está cometendo o crime de pânico, de terrorismo, atentando contra os direitos humanos. Ao fazer isso, ao denunciar a organismos internacionais, a própria legislação 359-M diz que não é crime.
que não é crime, são as excludentes de criminalidade. Então, senhores, eu precisei fazer isso e até me demorei um pouco, porque eu vejo que a OAB está omissa. A imprensa, ela não tem obrigação de saber disso, tá? O que passam para os jornalistas, tecnicamente, é o que eles vão informar. Agora, quando os jornalistas são bacharéis em direito, são formados em direitos e omitem essas informações, eles estão fazendo porque querem. Então, não há por que existir conduta criminosa no comportamento do senhor Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Não há por que se dizer que essas pessoas que estão presas do 8 de janeiro em Brasília não devessem ser processadas em instâncias inferiores. E não há por que se falar em conduta criminosa de todas as pessoas, se mesmo que se tivesse pensado em dar um golpe de Estado, eu estou aqui pensando comigo, eu vou ligar para João, vou marcar com ele um encontro e nós vamos planejar dar um golpe de Estado. Planejar o golpe de Estado não seria crime, senhores. Não seria. O crime efetivamente seria quando você tenta cometer o crime e ele, de alguma forma, torna-se impossível. E aí eu lhe pergunto, como já disse alguns ministros do Supremo, houve arma? Houve tanque na rua? Houve soldado na rua disposto a não deixar que o atual presidente governasse ou fosse destituído? Não. Então eu não consigo entender por que a OAB, porque os advogados não dizem a verdade estampada na legislação para as pessoas. Eu espero que os senhores... Eu nunca pedi, mas dessa vez eu estou pedindo. Espalhem esse vídeo. Por favor, façam com que as pessoas tomem conhecimento, sejam esclarecidas da verdade. Eu aqui não sou a favor nem de A, nem de B. O que eu penso é que justiça ela tem que ser promovida de forma digna, justa e correta. Não é por ideologia particular, pela minha vontade particular de fazer justiça com as próprias mãos, porque eu sou autoridade, que eu vou pisar na cabeça das pessoas. Não. Isso não é justiça. Isso é perseguição. Perseguição. Não importa de que lado seja, de direita, de esquerda, é perseguição. E você não pode usar o judiciário para perseguir as pessoas, porque a finalidade maior do judiciário é promover justiça, entregar justiça, ainda que não seja agradável para aquele que está promovendo e que está buscando. Bom dia a todos.